Maceió é um dos destinos mais buscados por mulheres que querem viajar sozinhas. Mas será que é um destino seguro? Será que é um destino que tem a ver com você ou com seu momento de vida? Nesse vídeo eu vou te contar como que é viajar sozinha para Maceió, sem romantizar, para você ver se é um destino que combina com você. E claro que eu vou trazer dicas para te ajudar na organização dessa viagem. Se você é nova por aqui, seja bem-vinda. Aqui no canal a gente fala sobre viagem solo, eu dou dicas práticas para fazer essa viagem solo acontecer e também trago reflexões sobre a solitude, sobre os medos, sobre todo esse universo feminino que a gente gosta tanto. A partir de agora a gente vai ter 2 vídeos semanais aqui no canal. Um às quartas-feiras com dicas sobre viagem solo, sobre essa experiência, dicas práticas sobre o destino. E às sextas-feiras eu vou trazer o podcast Solitude Feminina pra gente trazer essas reflexões mais aprofundadas sobre a solitude. Então aproveita para se inscrever no canal para você não perder nada. Voltando para Maceió, quem já me acompanha há mais tempo nas redes sociais sabe que eu não tenho essa ideia de que há um limite de destinos que a gente pode ir ou não sozinha. Para mim, em todo lugar é possível da gente fazer uma viagem solo. Só que eu não acho que todo destino é para toda mulher viajar sozinha. Porque a cada viagem solo que eu faça, tanto para mim quanto para as minhas clientes, as conversas que eu tenho com vocês nas redes sociais, eu vejo que a viagem solo ela é muito mais do que o destino só, ela tem a ver com a experiência. E muitas de vocês também têm várias inseguranças, ainda mais se a gente está falando de uma primeira viagem solo. Então a escolha do destino ela vai depender de várias coisas. Dos seus gostos, do seu orçamento, do que você tem medo e insegurança, que tem destinos que vão ativar mais esses seus medos, do que você está precisando viver nessa viagem, né? A gente às vezes sabe que a gente faz viagem solo para nos reencontrar depois do fim de uma relação, ou que a gente está precisando decidir coisas na vida. Então tem destinos que vão nos ajudar com essas vivências. Por isso que toda vez que eu falo de destino, eu gosto de trazer essa contextualização também, para vocês entenderem se esse é um destino ideal para o que vocês querem viver e por todas essas variáveis que eu falei aqui também. Até pra gente evitar frustrações, né? Porque às vezes você vai escolher um destino que é todo errado e aí você vai pra experiência e depois vai achar que a viagem solo não é pra você, sendo que na verdade era só um destino escolhido errado. Inclusive é isso que eu faço na minha consultoria de destinos, que eu lancei justamente por analisar essas questões todas. Lá eu vou mapear destinos ideais para você, considerando seus gostos, orçamentos, medos e inseguranças. Eu vou deixar o link com os detalhes e valores aqui na descrição. Mas bora voltar para Maceió. Para quem que Maceió vai ser uma ótima viagem solo? Vai ser ótimo se você curte um destino de praia, onde você possa passar o dia todo nela, aproveitando. Mas também se você curte uma cidade que é estruturada e que tem feirinha de artesanato, que tem bons restaurantes, que tem uma orla animada e bastante viva. Você quer um destino bonito, mas que seja acessível de chegar, né? Às vezes alguns destinos você precisa pegar um monte de meio de transporte. Maceió não, você vai pegar um voo da sua cidade, né, se você mora distante, e lá você vai pegar um transfer para sua hospedagem. Também é um destino muito fácil de se deslocar ali dentro. Você vai provavelmente conhecer praias próximas, se você quiser alugar carro, ou com transfer, ou com alguma empresa de passeio, mas se você quiser ficar só ali na orla de Pajuçara, Ponta Verde, você vai conseguir aproveitar bastante e só fazendo a pé, no máximo um Uberzinho ali para um lugar mais distante. Maceió não é aquela cidade pequena de praia, sabe? Aquela cidade mais rústica, mas ela tem praias maravilhosas para você curtir. Só que ela tem um pouquinho essa vibe de cidade maior, não uma cidade grande. Maceió não é uma cidade gigantesca como o Rio de Janeiro, por exemplo. Então, como eu falei, é uma cidade que consegue unir essa parte de natureza, mas também ter um pouquinho de cidade. E uma coisa legal de Maceió também é que se você tem mais tempo, você pode fazer bate-voltas. Como eu falei antes, tem algumas praias, como a Praia do Gunga, Praia do Francês, que são passeios clássicos, que você pode fazer como bate-volta, e até se você tiver mais dias ainda, você pode fazer uma base também na Praia do Francês, que foi o que eu fiz na minha última viagem para Alagoas. Então eu fiquei alguns dias hospedada na Praia do Francês. Outras cidades próximas que vocês podem fazer a mesma coisa, provavelmente vocês já ouviram falar em Maragogi, que é uma outra cidade muito buscada por mulheres que viajam sozinhas. A maioria faz esse combo de Maceió com Maragogi, mas também tem a região de Milagres, né? São Miguel dos Milagres, que acaba sendo um pouquinho mais cara, mas que é belíssima e um pouquinho mais exclusiva. Se você conseguir, tiver tempo para fazer essa combinação de cidade, a sua viagem vai ficar mais enriquecedora, porque aí você vai ter vários estilos de praias mais rústicas, até mais isoladas, e também vai ter a chance de ver cenários diferentes. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou apaixonada
apaixonada por Alagoas, de uma forma geral, já fui 2 vezes, já rodei bastante ali. É um dos destinos que eu mais gosto no Nordeste. Eu amo aquela cor verdinha do mar, o mar é quentinho, aquele mar calmo que você tem certeza que você vai conseguir entrar na praia, passar o dia todo lendo, curtindo a nossa companhia. Então eu acho um destino super maravilhoso pra gente fazer sozinha. Aí eu já entro no assunto segurança, que é um dos principais aqui pra gente definir se a gente quer ir sozinha pra um destino ou não, né? E já digo pra vocês que Maceió é muito segura, bem tranquila. É um destino que, por exemplo, aqui no Rio, em alguns lugares, nem todos, mas eu fico mais receosa de andar com meu celular ali na mão. Maceió não, eu nunca tive essa sensação, ando tranquila pela orla, na praia ou para os outros bate-voltas que eu faça também, eu me sinto muito segura, tanto em relação aos meus pertences quanto a assédio. Também senti pouquíssimo das vezes que eu fui, então acho que é um lugar que deixa a gente mais calma, mais tranquila, sabe? Porque a gente não tem que ficar o tempo todo neurótica. E aí, para quem tá buscando um destino para fazer primeira viagem solo, eu acho excelente, porque destinos assim que são mais tranquilos em relação à segurança são ótimos pra gente ganhar essa confiança inicial, né? Porque se a gente pega um destino que seja mais violento de fato, que tenha mais essa violência urbana, não é que você não possa ir, mas é que às vezes as notícias já te deixam mais tensa, você já vai chegar no destino um pouco neurótica e aí você não vai relaxar. E aí isso pode atrapalhar a sua experiência. Destinos assim mais tranquilos vão te fazer ficar tranquilo e aproveitar mais. E aí ganhar essa confiança da primeira experiência, de você falar, cara, eu dou conta, já sei as coisas que eu tenho que fazer, já sei os comportamentos que eu preciso ter e ficar atenta. E aí você já consegue se libertar para as próximas. De recomendação é aquilo que a gente sempre fala, né? Evitar andar sozinha à noite por ruas desertas, principalmente. Ter cuidado com seus pertences, ainda que você possa usar o seu celular. Obviamente não vai largar a sua bolsa no meio da rua, não confiar em qualquer pessoa, aquelas coisas que a gente já sabe. Para hospedagem, eu recomendo que você fique nessa área turística, que aí você vai garantir sua segurança. Gosto muito das praias Pajuçara e Ponta Verde e tem boas opções de hospedagem com vários tipos de valores. Maceió é uma cidade acessível de custos, não é a mais barata do Nordeste, mas também não é a mais cara e você consegue fazer uma viagem muito tranquila economicamente falando, dependendo das suas escolhas, claro. Quero trazer também alguns pontos de atenção que são importantes para você nessa organização dessa viagem. O primeiro é a época do ano que você vai. Muita gente não se atenta a isso, esse é um dos pontos mais importantes, gente, porque se a gente escolhe a época errada, vai te frustrar também, tanto em relação ao clima, quanto, sei lá, um evento que esteja acontecendo. Imagina que você escolhe ir no momento que esteja rolando, sei lá, uma Olimpíadas em Maceió, vou chutar aqui. Cara, vai estar tudo lotado, as coisas mais caras, você não vai aproveitar porque vai pegar fila pra tudo, né? E em relação ao clima, você pode escolher uma época chuvosa, que você vai pegar chuva todo dia. Então a gente tem que sempre pesquisar qual é a melhor época para ir para esse destino, para ver o que tá rolando. Então eu evitaria entre junho e agosto, principalmente início de agosto, porque nessa época chove muito ali nessa região. Então você vai acabar pegando chuva em alguns dias, vai pegar sol, sim, mas com a chuva também o mar acaba ficando mais escuro e você perde aquela coisa de ver aquele mar verdinho tão clássico dessa região. Outro ponto também, que a gente acaba vendo algumas reclamações de mulheres viajando sozinhas, é em relação ao transporte para as outras cidades próximas, né? Maragogi tem transfer de algumas agências, mas às vezes você não consegue o transfer coletivo naquela época que você quer ir, e aí você vai ter que pegar ou um transfer privado, que acaba sendo um pouquinho mais caro, ou você vai ter que dirigir. Se você dirige também, as estradas são super tranquilas, o GPS você consegue se localizar, ou então também ônibus, por exemplo, para Maragogi você consegue pegar um ônibus de Maceió para Maragogi, mas dependendo da região de Milagres, por exemplo, você vai ter que contratar uns transfer ou ir de carro. Em relação à alimentação, principalmente em Maragogi, que acaba sendo um destino bem turístico e às vezes é muito focado, principalmente aqueles quiosques na praia, são muito focados ainda em família e casais, né? A gente sabe que essa é uma questão para nós que viajamos sozinha, mas quando eu falo desse tema, gente, eu sempre gosto de lembrar que todo tipo de viagem tem seu ônus e bônus. Se você vai acompanhada, beleza, você vai ter com quem dividir o valor do prato ou dividir um Uber, mas você vai ter que ficar à mercê daquela companhia, vai ter que ceder em algumas coisas, não vai ter o seu momento solita para aproveitar. Quando a gente vai sozinha, a gente ganha esses benefícios e perde em alguns outros, enquanto a sociedade ainda está se acostumando às viajantes solo, né? Então, é aquilo, são prejuízos que a gente acaba tendo, mas sempre tem escolhas, né? Você pode procurar um restaurante aquilo, ou comer porções, né? Eu sei que às vezes não é o ideal, mas a gente tem sempre como resolver. Em Maceió é mais fácil, você encontra restaurante aquilo, já tem meia porção em algumas situações e tal, de pratos, né? Mas é uma coisa que eu vejo algumas mulheres pontuando, então trago aqui pra vocês também. Mas jamais isso seria impeditivo pra sua viagem solo pra lá. Em relação à quantidade de dias,
Para Maceió, eu recomendo pelo menos 4 dias inteiros, para você poder aproveitar, ficar o dia todo na praia, curtir as feirinhas, fazer um passeio bate e volta se você quiser. Se você quiser fazer mais bases, então se hospedar de repente em Maragogi, em Milagres, Praia do Francês, eu recomendo aí 7 a 10 dias, que aí você vai ter tempo bastante para curtir, e aí vai depender, se quiser mais de uma base, pode botar 7 dias, se quiser 3 bases, 10 dias vai estar ok. Eu aproveito também para contar do meu curso Solita, se você ainda não conhece, principalmente para quem está fazendo a primeira viagem solo, mas também para quem já viaja sozinha e quer aprender melhor um planejamento de uma viagem, está pensando até numa viagem internacional. Lá no curso é uma jornada. Então, primeiro módulo a gente fala dessa parte mais emocional para destravar a solitude de quem ainda está travada, ou até da primeira viagem solo, que a gente traça um plano para trabalhar toda essa parte emocional que está te travando dos medos e das inseguranças. E aí depois a gente tem um módulo prático, onde eu ensino passo a passo de uma viagem solo, tanto nacional quanto internacional. Claro que a internacional vão ter mais detalhes, mas tem todas essas aulas lá, para você se organizar e fazer uma viagem segura, né? Porque o planejamento de viagem, gente, é um dos itens essenciais de uma viagem solo, né? É onde a gente vai reduzir muito os nossos riscos de segurança. Então, fazer um bom planejamento, uma boa pesquisa garante aí a sua segurança também na viagem solo. E tudo isso você aprende lá no Solitas. Eu vou deixar o link aqui também na descrição para você conhecer. Então é isso, gente. Maceió pode ser uma viagem linda, libertadora e maravilhosa, principalmente se você tá querendo começar a viajar sozinha, como eu expliquei, mas vai valer para qualquer mulher. Eu já fui 2 vezes, inclusive quero voltar mais vezes porque eu amo aquele lugar. Se esse vídeo te ajudou, já deixa seu like aqui, deixa um comentário se tiver alguma dúvida também. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe com alguma mulher aí, uma amiga sua que tá pensando em viajar sozinha, ou que você vê que ela tá precisando entrar nessa jornada da solitude, que você ajuda ela e ajuda a mim também no meu trabalho. E lá no Instagram a gente tá todo dia no @tô indo viajar sozinha. É isso, gente. Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!